Fala galera, amigas e amigos do Flamília da Nação. É assim que a gente começa o vídeo de hoje. Um conjunto de erros, uma tragédia anunciada não ontem, quando o Flamengo tomou vergonhosamente de 3-1 para o Olímpia no Paraguai, numa situação que foi avisada por quem acompanha o Flamília da Nação, nunca quis ter razão. Eu queria estar errado. Mas a gente sabia o que estava dizendo. A gente sabe de bastidores, sabe o clima péssimo que se transformou o Flamengo, que hoje é um bando de loucos, né? Parafraseando aí a torcida rival lá de São Paulo, comandada por um lunático que, além de maluco, é muito ruim como treinador e que transformou o Flamengo num hospício. E quem fica acima dele faz promessas e não cumpre, vende jogadores e não repõe, se vangloria de, numa janela de transferência, conseguir 300 milhões, vamos botar 297 milhões em venda de jogadores. Só que Marcos Braz, Bruno Spindel, Landim, Flamengo não é um banco. Flamengo é um clube de futebol, é um time de futebol que vive de glórias. Acabou de inaugurar o seu museu e lá não tem um espaço para contar dinheiro de venda de jogadores, e sim as glórias conquistadas. Um time sem comando. Um time de um monte de incompetentes no comando, que deu quase 60 dias de férias, que tudo o que disputou, até mesmo o Campeonato Carioca em 2023, perdeu. Cambada de derrotados que agora vão se justificar dizendo que conquistaram títulos há 2, 3 anos atrás. Vão viver do passado. Só que nós não vamos permitir que esses bandos de incompetentes continuem à frente do Flamengo. Não terão vida fácil no sentido de protestos. Iremos ser a voz de pelo menos 115 mil pessoas que nos acompanham no canal do Flamília da Nação. Não iremos nos calar. A troco de nada. Porque um monte de passador de pano vai começar a atuar em troca de favores, de benefícios, de notícias para a diretoria. Não é isso que funciona? Você vai ver, vocês vão ver. O primeiro dia é de críticas, depois começa a passada de pano. O Flamengo protagonizou mais uma vez, no ano de 2023, uma tremenda vergonha ao minimamente conseguir competir contra um fraquíssimo time do Olímpia do Paraguai, que até semana passada era o vice-lanterna do possante campeonato paraguaio. Sampaoli, vaza do meu Flamengo. Você é um louco incompetente. Você não sabe nada de futebol. Eu queria pedir a vocês, num vídeo como esse de protesto, e que precisa ter engajamento esse tipo de vídeo, e não somente o dos passadores de pano, que vocês minimamente possam deixar o like. Dá essa moral pra gente. Deixa o seu like e coloca aqui embaixo, agora nos comentários, quem é o maior responsável pela decepção do Flamengo na Libertadores de 2023. É a diretoria? É o grupo de jogadores? Ou é o técnico Jorge Sampaoli? Coloca aqui embaixo, por favor,
que vocês são um termômetro, até para que a gente possa entender um pensamento de um dia que vai ser difícil para nós. Imagina, final de semana, final de semana é Dia dos Pais, cara. Que tristeza vai ser, sabendo que o Flamengo não está mais na Libertadores. Flamengo que muitos tentaram enganar vocês. Tem aí um passador de pano aí que dizia que o Flamengo escolhia jogos para jogar, que jogava Copas. Só queria jogar Copa. Não, nas Copas o Flamengo é diferente, o Flamengo compete, o Flamengo joga bem. No Brasileiro o Flamengo é outro. O Flamengo é o mesmo, meus amigos. O Flamengo de 2023 é um bando de incompetentes, tanto na administração, na parte técnica e dentro de campo. O Flamengo jogou 6 jogos na fase de grupos. 6 jogos. Mais 2 agora contra o Olímpia nas oitavas de final. O Flamengo jogou mal em todos eles. Todos. O jogo de ontem o Flamengo não escolheu jogar, não? Levou na brincadeira? Era brasileiro? Não. O Flamengo é um bando em campo. O Flamengo coletivamente não existe. O Flamengo do Jorge Sampaoli é um fracasso coletivo. O Flamengo vence alguns jogos, como foi contra o Grêmio, a virada contra o Galo no Mineirão, após a entrada do Arrascaeta, que desequilibrou com 2 gols. Um gol de falta e um como assistência pro lateral, Wesley. O Flamengo vence os seus jogos pelo talento individual de alguns dos nossos jogadores, que realmente muitos deles fazem a diferença. Coletivamente, o time não existe. O Flamengo minimamente conseguiu competir contra o Olímpia. E vocês vão lembrar que o vídeo que eu fiz e que viralizou, inclusive muitos me cancelaram nas redes sociais, muitos se desinscreveram do canal porque disseram que eu estava criando crise, que eu estava sendo sensacionalista após o jogo Flamengo 1, Olímpia 0, no Maracanã. Onde uma simples pergunta que eu fiz para o Alan e depois para o Gerson comprovou que o Jorge Sampaoli é um tremendo de um incompetente. A pergunta que eu fiz foi: o Alan tinha respondido para o Rodrigo de que o Flamengo foi surpreendido pelo Olímpia. Eu falei, mas como surpreendido? O Flamengo não esperava um Olímpia jogando todo recuado? Amarrando o jogo para levar para o jogo de volta? Ele, não. Os vídeos que nós vimos do Olímpia, a preparação para o jogo do técnico Jorge Sampaoli foi um Olímpia marcando o Flamengo em cima. Porra, ele só pode estar de sacanagem. Só pode estar de sacanagem. Primeiro que os vídeos que ele possa ter visto, o Olímpia tinha outro treinador. Começar por aí, para tu ver como ele é tão incompetente. Segundo, que os adversários que o Olímpia enfrentou devem ser levados em consideração dos vídeos que ele viu. Não era nenhum deles, era o Flamengo, campeão da Libertadores dentro do Maracanã, numa competição mata-mata, que eles iriam amarrar para levar para dentro de casa. Então o cara monta uma estratégia para explorar os espaços deixados pelo Olímpia no Maracanã. E aí eu pergunto para o Gerson até se assusta e diz, confirma que essa foi a estratégia do Sampaoli, explorar os espaços deixados pelo Olímpia, que iria sair para marcar o Flamengo. Mas, segundo ele, os jogadores rapidamente dentro de campo conseguiram encontrar uma alternativa diferente, porque viram que o Olímpia veio diferente. Isso é uma brincadeira, gente. Eu coloquei isso como um fato gravíssimo, só que as pessoas consideram e diminuem determinadas notícias que são relevantes. O Flamengo deixou de ganhar o jogo do Olímpia aqui de uma maneira mais incisiva, tendo uma postura de um time campeão, atual campeão da Libertadores da América, por incompetência própria, porque quando o Flamengo pega um time retrancado, não tem qualidade suficiente para poder transpor as linhas de marcação de um time defensivo. Quando o Flamengo é atacado, o meio-campo do Flamengo é extremamente frouxo, não sabe marcar
e dar espaço para o adversário jogar. Quer dizer, o Flamengo é vulnerável em todos os setores. O Flamengo do Sampaoli é uma tragédia. O cara me entra com o meio-campo, com Thiago Maia, coitado, correu sozinho no jogo. Thiago Maia com a bola nos pés é uma tragédia, não acerta um passo pro lado. Agora, marcou sozinho. Aí vem Gerson de segundo volante, que é um absurdo, sabendo que ele não tá conseguindo jogar nessa função. Pelo lado esquerdo ainda por cima. Transformou-se o lado esquerdo numa avenida onde o Flamengo tomou o gol. Depois ele inverteu no segundo tempo. Everton Ribeiro, que já não tem mais o mesmo vigor físico que tinha anos atrás. E o Arrascaeta, que parece um veterano jogando futebol. Só joga com a bola nos pés. O Bruno Henrique teve que se desdobrar, voltando para fazer a marcação dele, porque ele não consegue voltar. Se vocês olharem o VT desse jogo, vocês vão ver que na maioria das vezes ele se posicionava como centroavante. O Gabigol voltava de um lado, o Everton Ribeiro, o Bruno Henrique do outro, e ele ficava lá na frente. Não aguenta correr. Por que será? Ele não jogou domingo. Nem ele e nem o Gabigol. Gente, o que aconteceu ontem foi uma tragédia. O Flamengo tá fora de uma Libertadores que afinal vai ser no Maracanã, na nossa casa. É inacreditável o que aconteceu. O Flamengo saiu para um adversário fraquíssimo após o Flamengo já ter sido muito frágil na fase de grupos da Libertadores, fazendo uma péssima campanha. Por isso eu peço aqui, para você que está aí do outro lado, subir a hashtag Fora Sampaoli. A partir de hoje, esse lunático não pode mais dirigir o nosso Flamengo. E depois a gente manda embora os outros que tem que mandar. Mas a princípio, chega de Sampaoli. Deixe seu like, deixe o seu protesto, que é importante para que mais e mais pessoas possam ver que estamos revoltados. Esse não é o Flamengo que nós estamos acostumados a ver. Boa noite, bom dia a todos, se é que é possível, uma ótima sexta-feira.